Olá, sejam todos muito bem-vindos. Eu sou Elaine Perini aqui do Espaço Mahamaya e hoje eu quero falar um pouquinho com vocês sobre relacionamento de casal. A gente está vendo muito, ouvindo muito, principalmente também em noticiário, né? Quem tem assistido bastante. Eu tenho recebido muitas mensagens de pessoas reclamando do relacionamento, como está difícil, né? Do casal com a família, todo 24 horas, né? O tempo inteiro ali dentro de casa. Eu costumo dizer que se esse relacionamento está muito ruim agora, é porque lá atrás já não estava bem. É claro que com a quarentena, você ficar lá confinado, as coisas podem piorar. Mas se o teu casamento está equilibrado, se você está no seu lugar certo, né, nessa ordem certa, nesse relacionamento, as coisas vão realmente fluir da melhor maneira possível, tá? Nós precisamos seguir as leis da ordem, as leis do pertencimento, as leis do equilíbrio dentro do nosso sistema, dentro da nossa vida toda, não só de relacionamento com o casal. Então eu vou dar algumas dicas aqui para vocês para ver se realmente o problema está no outro, está em você, que muitas vezes o problema está na gente mesmo quando a gente começa a reclamar, né? Então um casamento, ele gera evolução. Quando a gente se propõe a entrar no relacionamento, a casar, nós precisamos estar emocionalmente adultos. E isso é muito difícil acontecer. E isso não tem nada a ver com a idade também, tá? Não é porque casa com 17, 18, 20, 30, 40, enfim. O que tem a ver é com amadurecimento emocional. É o quanto esse pai e essa mãe que você tem te mandou para a vida, né? A gente sabe que a mãe nos dá força, nos dá o poder, e o pai é o que manda a gente para a vida, é que dá a coragem, né? Então esse pai precisa realmente nos dar uma força emocional grande. O que acontece? A filha, né, a mulher, ela fica presa na energia do pai, e o filho homem fica preso na energia da mãe. Isso é porque ou o pai ou a mãe que não libera, ou o próprio filho, né, o filho ou a filha que não se soltam desses pais, por N motivos, por carência, porque não concordam com algumas atitudes que os pais tiveram lá no passado, enfim, e ficam presos. Ou aquele pai que olha para a filha mulher e que vê naquela menina, naquela mulher, né, a sua princesinha. Eu costumo dizer que a pior frase que um pai pode dizer para uma filha mulher é que ela é a princesinha do papai. Ele coloca uma energia, um peso nessa menina, nessa mulher enorme. Né? Mesmo o pai que tem ciúmes da filha mulher, que a gente infelizmente ainda vê bastante. Né? Existem mães que têm ciúmes do filho também, homem, mas esse lance de pai com filha realmente é bem complicado. Então, quando um homem, no teu relacionamento aí, você, né, esposa e marido, quando um homem ele está preso na esfera da mãe, ele não está ali no casamento. Então ele olha para a mulher cobrando dela um comportamento que ele cobra da mãe dele até hoje. Então, se a mãe era carinhosa, ele vai cobrar da mulher ser a mesma coisa. Ou se a mãe não dava carinho, agora ele cobra da mulher esse carinho que a mãe não deu para ele. Ele pode até ser liberado, né, por essa mãe, mas ele fica preso, né? Ele fica nesse cordão umbilical. É a mesma coisa das mulheres que reclamam da sogra, que a sogra se intromete, que a sogra vive, não se dá bem com ela. A gente vê muito, infelizmente, a gente vê muito a sogra que não gosta da mulher, né, da nora. A gente infelizmente vê ainda muito isso. E o que acontece? O marido não deu para a esposa esse lugar dela de mulher, de esposa dele, de mãe dos filhos, né? Mesmo que não tenha ainda filhos, mas para essa mulher ocupar o lugar dela, esse lugar antes precisa estar vazio. E se o marido dela ocupou com a mãe, ela não tem lugar. Então essa mulher, ela vai reclamar, né? Porque o marido está lá ligado na mãe, então o feminino dele está preenchido com a mãe. Ele precisa liberar essa mãe para poder entrar a esposa, no papel de esposa. Então, quando a gente vê que o homem reclama que a mulher cobra muito, que a mulher é chata, que a mulher é ciumenta, que a mulher não dá, né, uma folga, na verdade ela está cobrando dele
o espaço dela, que ela não está conseguindo entrar, porque ele está preso lá na mãe. Gente, tudo isso é inconsciente, tá? Não é que o marido quer fazer isso, a esposa quer fazer isso, não, é tudo muito inconsciente, tá? Então, isso acontece também com a mulher, com o pai, né? Quando ela está presa ao pai dela, ela também não dá lugar para o marido. Então, ela vai ficar lembrando do pai que era carinhoso, ou esse pai que chamava a filha de princesinha do pai, né, que ela vem com esse peso para o casamento, então ela vai cobrar isso do marido. E como que ela cobra? Reclamando que o marido não participa, que o marido não ajuda em casa ou com as crianças, que o marido está sempre trabalhando, que o marido não dá carinho, enfim, né, as reclamações que a gente ouve bastante. Então, eu costumo dar o exemplo de um cachorro que tem a coleira, sabe aquelas coleirinhas que a gente solta, solta, solta e depois traz de volta? É isso que acontece quando esse casal não está liberado do pai e da mãe. Tá, os dois. Pode ser que um só esteja ligado ao pai ou à mãe, ou os dois, tá? Tem homem, né, que precisa estar presente o tempo inteiro com a mãe, porque a mãe cobra isso, se não liga para a mãe, fica um tormento na vida desse homem. Então a gente precisa, através da constelação, a gente consegue cortar esse cordão umbilical. Cortar esse cordão não significa que eu não vou dar mais atenção à minha mãe, ou a mulher não vai dar mais atenção a esse pai. É realmente estar maduro emocionalmente para você se colocar ali presente nesse relacionamento, nesse casamento. Porque senão os seus filhos vão vir e vocês vão passar as mesmas emoções, os mesmos padrões para esses filhos. E que vão sofrer lá na frente quando eles encontrarem um relacionamento para eles, né? Quando eu faço uma constelação com esse tema, né, que eu coloco os representantes do marido e da esposa, na hora que eu coloco o representante do pai ou da mãe atrás de algum deles, né, o que traz o problema, naturalmente essa pessoa se vira e vai para esse pai, né, esse filho vira e vai para essa mãe, porque ele está realmente muito ligado a ela. E o que acontece muito, gente, também inconscientemente, é sentir uma raiva enorme da mãe ou uma raiva enorme do pai sem ter motivo nenhum, né? Então eu tenho uma raiva, eu não me dou bem, ou eu cobro alguma coisa da minha mãe ou do meu pai que eu não sei o que é, porque eles estão te prendendo e você quer ir para a vida, você quer quer cumprir a tua missão. Então você fica perdido no seu relacionamento, você fica perdido no seu lado profissional, você não consegue entender que você pode ter um casamento e um lado profissional totalmente em sintonia, né? Ou partir também para a maternidade ou para a paternidade, tudo em sintonia. Cabe a cada um de vocês estar no seu lugar. Então, se você aí está me ouvindo e que você percebe que tem esse tipo de relacionamento aí na tua casa, para perceber, sabe? Vai lá para trás, vê como que foi o teu relacionamento com a tua mãe, né? Você que é homem, você que é mulher, como que foi o seu relacionamento com o seu pai, né? O que acontece muito também é a mulher trazer o padrão da linhagem feminina dela, né? Então, avós, tias, a própria mãe passou por problemas de dificuldades no relacionamento, então por honra, por amor, ela quer seguir o mesmo caminho. E ela atrai um homem para a vida dela com os mesmos problemas que o pai dela teve, né? Que a mãe dela teve ali, se o pai foi embora ou se eles se separaram, enfim. Esse tema, gente, nós temos muitas abordagens, né? Por exemplo, você pode ser também filhos de casais que se separaram e que um falou mal do outro para o filho, né? Isso não pode acontecer. Nós precisamos dar força e poder para esse filho, né? Cada um de nós temos 50% do nosso pai e 50% da nossa mãe. Então, a melhor maneira que um pai tem de entregar a filha para o mundo, né, a filha mulher, é entregando ela para um casamento e ela realmente emocionalmente equilibrada. Isso é o melhor presente que um pai pode dar para uma filha mulher, de coração,
né, realmente liberando essa filha, entregando ela para um outro homem, né, que vai ser o marido dela. Porque muitos pais ficam presos a essa filha por ciúmes, de não querer que outro homem toque, beije, né? O pai precisa entender que a filha precisa ter outros relacionamentos. E a mãe que tem filho homem também, que tem ciúmes do filho, precisa entender que ele precisa se relacionar com outras mulheres, né? E isso é muito importante. Então, tenta entender essa dinâmica aí no seu grupo familiar, no seu sistema, como que está andando, como que foi o teu relacionamento lá atrás com o teu pai, com a tua mãe, né? Muitas pessoas falam, nossa, foi maravilhoso, era tudo ótimo. Tem certeza? Se o teu relacionamento, se você está passando por algum dessas situações que eu te falei, pode ter certeza que você ainda está preso lá no passado. Tá? E não adianta você se separar, porque o outro que você vai atrair vai ser do mesmo jeito. O problema está em você. Você vai atrair. A mente da gente é uma coisa absurda. Ela vai atrair para o nosso caminho aquilo que a gente está vibrando. Né? A gente vê muitos casais aí se separando e continuam lá morando juntos. Por quê? Porque ou a mulher está segurando, porque o homem não tem condições financeiras de bancar essa estrutura familiar e sair para alugar um apartamento, uma casa, ou enfim, dar conta da vida dele. Né? E essa mulher fica segurando. Por que que ela fica segurando? Então tem N motivos, N situações que a gente precisa realmente se adequar. Né? O porquê que essa mulher quer ser mais forte nesse relacionamento? Porque ela está presa lá atrás, ela precisa liberar, a gente precisa aprender a liberar, a soltar as pessoas da nossa vida com amor, com carinho, com atenção, com respeito, isso é muito importante. A gente precisa entender tudo muito claro, quais são os nossos papéis. Tá? Então eu sou filha quando eu estou aqui com meu pai e minha mãe, eu sou esposa quando eu estou com meu marido e eu sou mãe quando eu estou com os meus filhos. Precisa ter muito essa noção. Muitas mulheres, depois que o filho nasce, assumem só o papel de mãe e esquece o papel de esposa. Né? E aí o marido se sente traído. E não traído porque a mulher encontrou outro homem. Não, é traído porque deixou ele de lado para cuidar dos filhos. Então o que tem que fazer? Aí entra lá na lei do equilíbrio, equilibrar toda essa situação. Então o pai vai ajudar a fazer A, B, C coisas com o filho e a mãe vai fazer C, D, E, F. Né? Precisa ter esse equilíbrio, a mulher não pode puxar todas as responsabilidades para ela, porque ela já nasce, né? O filho já nasce com a mãe lá tendo que amamentar, tendo que estar junto ali, cuidando, porque o pai sai para trabalhar. Então, esse equilíbrio precisa ter, e na constelação familiar a gente consegue colocar cada um no seu devido lugar e seguir essa ordem da melhor maneira, tá bom? Eu espero que vocês tenham se identificado aí, vocês que estão sofrendo com relacionamento de casal, e procure uma constelação familiar. Tenho certeza que, como já aconteceu várias vezes comigo, de casais me procurarem, ou só a esposa ou só o marido, né? Para fazer uma constelação e a gente conseguir acertar tudo isso. Né? Eles chegam falando, a gente se ama, a gente não quer se separar, mas está muito difícil. E a gente coloca cada um no seu devido lugar e as coisas fluem da melhor maneira possível. Tá bom? Um beijo grande, luz e paz, gratidão.